Muito bom dia a todos os que estão reunidos junto ao reverendo Patrício Lara, lá em Santiago do Chile. É para mim uma bênção e um privilégio grande poder saudar a todos vocês nesta ocasião e pedir ao Senhor todas as bênçãos contidas nos trovões, na voz de Deus neste tempo final, nos dando a conhecer o mistério do sétimo selo. Podem sentar se estão alguns em pé. Neste tempo final, Deus prometeu uma manifestação grande do poder de Deus, onde foi mostrado em visão ao reverendo William Branham tudo o que estava ocorrendo nessa atividade. E ele dizia que havia pregação, o qual é o mais importante que Deus estaria realizando, assim como foi o mais importante em cada era e em cada dispensação, o trazer a palavra para o tempo em que Deus enviou o seu mensageiro. Essa era a parte mais importante dessa obra, desse mensageiro. Tudo o demais girava ao redor dessa palavra que esse mensageiro trazia. E se realizava, se estabelecia uma era, se realizava os trabalhos correspondentes a essa era, e se cumpriu o propósito pelo qual Deus tinha enviado esse mensageiro. Assim foi em cada era da igreja, e no fim do tempo, vemos nessa atividade que ele viu pregação, qual o Dr. William Soto disse que é a parte mais importante dessa etapa. A palavra, trazer a revelação do mistério do sétimo selo, que é o que daria à igreja noiva essa fé de rapto. E viu depois também da pregação, viu o chamamento ao altar, viu também como tudo estava estabelecido, estava ordenado, viu a fila de oração, onde se indicava às pessoas onde ir, a essa parte esquerda do irmão Branham. Se ele olhava, estava olhando para o púlpito, e quem estava no púlpito, pois seria à direita, e formava essa fila, diz que era interminável. Portanto, para essa atividade que ele estava realizando ali, esse ministério, do qual o reverendo William Branham estava olhando, era algo que já tinha vindo em aumento nesse ministério messiânico, e que nessa parte e etapa já desse ministério, aí já estava se cumprindo isso que ele viu, mas que estava já em uma forma já total, ou seja, estava já em seu topo desse ministério, desse avivamento. Agora, vejam vocês que esse que estava ali trazendo essa revelação, depois o vemos realizando esses milagres, sendo vistos, ou seja, primeiro o milagre da palavra e depois o milagre físico. Agora vejam, para o tempo de Jesus, o primeiro que Marta viu, e Maria, os que estavam ali, foi a palavra, foi o verbo. E foi a parte mais importante desse momento, foi que ele falou e disse: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? E tinha dito que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e iam se levantar. E disse que Lázaro ia ressuscitar, ou seja, vejam, toda a pregação que ele falou ali. E mostrou pela palavra que esse evento ia acontecer. Ou seja, estava dando uma antecipação, estava profetizando o que ia ocorrer com Lázaro. Mas tinha que ter o povo ali presente, em linha, tinha que estar essa roda dentro da roda, ao mesmo tempo, para que pudesse esse milagre acontecer. Portanto, para o fim do tempo, porque Lázaro representa os que vão ressuscitar, para o fim do tempo,
tem que estar a roda dentro da roda, e a roda vimos que é Cristo, o Messias ungido, e dentro da roda, dentro da igreja noiva, tem que estar tudo em harmonia para que essa promessa da ressurreição possa ocorrer. E até os milagres que são vistos na visão da carpa têm que se realizar por meio dessa união de Cristo e sua igreja, a qual o irmão Branham disse que a igreja tem que estar a tal ponto onde o pecado não poderia entrar, onde a igreja noiva teria o poder divino sem limitações, onde os dias de Ananias e Safira voltariam, porque para realizar esse evento e já essa manifestação assim sem limites, é porque já nesse momento já está tudo em ordem. A igreja noiva, se não está toda adotada, já estaria adotada, porque não haveria incredulidade no povo. E assim, o Espírito Santo podia se mover sem limitações. Ou seja, seria algo onde Deus mostraria que Ele estava no meio da sua igreja trazendo o milagre da revelação, e que ali estava mostrando ao mundo que se estava vivendo já o que já se estaria vivendo o fim desse reino dos gentios, onde lhe restaria pouquinho tempo, porque já depois se estaria realizando a ressurreição e a transformação, e 30, 40 dias de uma manifestação do poder de Deus em toda a sua plenitude em filhos e filhas de Deus, a nível mundial. E depois, a grande tribulação, ou seja que lhe restaria 3 anos e meio, mais 30, 40 dias, mais o tempinho que vemos ali dessa atividade onde antes e depois, não sabemos quantas atividades antes já esse ministério teve e quantas atividades depois dessa que o reverendo William Branham viu vão se ter. Portanto, o reino dos gentios lhe restaria pouquinho tempo para terminar essa etapa e esse império, onde os pés de ferro e barro de oleiro seriam esmiuçados, como foi visto na imagem que o rei Nabucodonosor viu e interpretou o profeta Daniel. Portanto, já essa etapa é a que estamos vivendo, e onde isso que foi visto pelo profeta Daniel, que foi dada essa revelação pelo arcanjo Gabriel, vemos que neste tempo final se estaria cumprindo, onde essa pedra não cortada por mãos ferirá essa imagem e esmiuçará esse reino dos gentios. Ou seja, que já para essa etapa da visão da carpa, estamos vendo um tempo onde restaria pouquinho para esse evento da ressurreição, porque por esses dias se estaria movendo a ressurreição no nosso meio, onde começariam a aparecer os da sexta dimensão e estaria unida ao grupo de escolhidos que está vivo. Portanto, para que se realize essa manifestação nesse lugar, pois tem que ter um povo que esteja trabalhando braço a braço para que esse lugar esteja, e já vimos como Deus abençoou o povo latino-americano e os que estão em outros países, os quais se identificaram com essa visão, e juntos construímos esse lugar para Deus, para o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel se revelar, se mostrar ao povo e cumprir o que trouxe o reverendo William Branham, que o anjo lhe deu em visão a ele. E já temos. Temos a grande carpa catedral e temos o mais importante, que é a palavra. Temos essa manifestação que ele viu, que é a manifestação da segunda vinda do Senhor, esse ministério messiânico no meio da sua igreja, e o instrumento no qual Deus estaria cumprindo essa promessa, um dos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E também nos foi falado que, assim como ele viu essa atividade nesse lugar, diz o irmão William, muito provável
que teríamos atividades em outros lugares, e isso falou em várias mensagens, como na mensagem que ele pregou em 2006, umas palavras de saudação ali em Goiânia, e ele estava se referindo ali ao auditório que o nosso irmão Andrés Cruz está fazendo, o qual é um auditório que vocês veem, já tivemos várias atividades ali, e estivemos já umas 3 vezes. Tivemos como 3 ou 4 vezes atividade, agora teremos outra em janeiro 11. Podemos confirmar a data, janeiro. Vamos ver aqui o calendário. Janeiro 11, teremos, de 2026, teremos uma atividade lá em Villahermosa. Estão todos convidados, todos os que desejarem ir, e assim poder ter ali esse formoso companheirismo que estivemos tendo sempre que estamos nesse lugar, o qual tem sido de grande bênção não somente para o México, mas para todo o planeta Terra, onde quer que estiveram escolhidos de Deus. Agora, essa mensagem, a lemos mais para que tenham aqui este detalhe e nos refrescar a mente. E a memória, veja, ele diz assim que Deus nos deu um terreno com um edifício, ou um edifício com um terreno de 440 mil metros quadrados, e nesse lugar cabem muitas pessoas, porque o problema que sempre temos em todos os países é que se prepara um lugar grande e já em pouco tempo se enche, e é preciso buscar um maior. Mas Deus proviu em Porto Rico um lugar cômodo, tanto para preparar um edifício que caiba muitas milhares de pessoas, como também para estacionamento para as pessoas, porque um lugar de milhares de pessoas necessita um estacionamento de milhares de pessoas também. E mais em Porto Rico, porque Porto Rico, uma família são 4, papai, mamãe e 2 filhos, e já quando os filhos têm já uma idade que podem dirigir, a maioria da família, cada um tem um carro. Mesmo que vão para o mesmo lugar, cada um quer levar o seu carro. Pelo menos dessas 4 pessoas, mamãe e papai, pois coloque que tenham um, levam um, vão juntos, mas os filhos, cada um quer levar seu carro. Já nessa família tem 3 carros, hein? Assim é em Porto Rico, e talvez em algum outro país também que seja assim. Agora continua dizendo, também na República Mexicana, o reverendo Andrés Cruz construiu 2 edifícios juntos, e está construindo, vai construir um 3º edifício junto também. E isso já está feito, já vimos esses 3 edifícios juntos, e é um grande salão que Deus está usando neste tempo final, nessa 3ª etapa, como também o auditório de Tizayuca, que está sendo preparado ali, do qual, pois, aproveito e peço a todos um esforço para que todos estejam ali braço a braço com Tizayuca, e se termine em breve esse salão, onde já na cidade do México teríamos um salão grande para ter essas atividades sob carpa. Se diz atividade sob carpa, e mesmo que o edifício seja de metal, mas é sob o ministério de carpa, de tenda, sob o ministério da 3ª etapa, que todos estes salões e lugares grandes estão se realizando. Os que estão em construção, que são estes grandes, pois, também se lhe diria serviço sob carpa, sob tenda. Agora continua dizendo ele ali. Diz, atualmente pode acomodar umas 20 mil pessoas, e com outro que vai se preparar seriam de 8 mil a 10 mil pessoas, mais ao redor de 25 mil a 30 mil pessoas, e também em outros lugares estão buscando terrenos também. E lugar, terrenos e também lugar ou edifícios onde possam se reunir quantidades grandes de pessoas. Com um que tiver em cada país, se pode resolver para atividades grandes. Porque a esse lugar podem vir todas as pessoas e todas as pessoas das demais cidades e demais estados. Agora vejam que não é que se coloquem as pessoas agora, se tem um grupinho pequeno, se coloquem a buscar lugares grandes ou terrenos para construir um lugar grande, mas o melhor
essa congregação com esse ministro que tem um salão para 30, outros para 70 ou 100 pessoas e estão aí. Não venham a buscar agora um salão ou um terreno de muitos hectares para construir um salão grande, quando já perto tem um lugar ou um pastor que tem um auditório grande. E o melhor, devem se unir a esse pastor, colaborar e orar por ele para que quando essa terceira etapa e esse ministério sob carpa esteja nesse percorrido, nesse lugar, pois todos vamos a esse lugar. E assim, pois, não é preciso estar indo a todos os lugarzinhos e também não estar dividindo esforço em muitos lugares grandes, quando podemos todos nos acoplar, como ele diz aí, ter um lugar em cada país. E se é um lugar grande como um país grande como o México, pois se pode ter temos um em Villahermosa, agora na cidade do México vai ter outro, e no norte temos lá outro também. Ou seja, aqui nessa parte, pois, já tem lugares que já estão preparados. E, atualmente, ali no Chile, em Santiago, está nosso irmão Patrício, o reverendo Patrício, esteve me falando de que atrás já tem esse terreno que desde do tempo do irmão William tinha se falado para adquiri-lo, porque esse terreno tem acesso à avenida. E seria unido com o terreno que já tem, que é o auditório que já tem, onde foi e continuará sendo um lugar cêntrico para as atividades lá, nessa área, ter um lugar assim. E já o temos, é o melhor acrescentá-lo a esse que já está, que já tem toda a logística e tem tudo. Assim que surgiu agora, neste tempo, vejam essa oportunidade. E assim poder ter tudo em dia aí em Santiago. E meu chamado a todos os irmãos lá em Santiago e em todo o Chile, e todo aquele que quiser desejar ajudar o nosso irmão Patrício, ajudá-lo nessa parte ali, desse terreno que, graças a Deus, vejam de quantos anos vinha. Já eu lembro que isso foi assim porque eu estive ali. E o irmão William sempre dizia, compre esse terreno de trás, que te convém. Compre-o. Mas não tinha surgido essa oportunidade e agora surgiu. Pois não vamos deixar que essa palavra caia em terra, mas que eu sou um dos que agarra essa palavra. Digo amém. E estou e estarei braço a braço com Patrício para obter esse terreno que está ali atrás. E assim já ficamos com esse quarteirão aí e já temos o salão, temos a logística e tudo aí, do qual continuará sendo esse lugar de grande bênção. Há uma reunião que ele terá amanhã para todos os irmãos ali que estiverem, e ele falará tudo o que tem a ver com esse terreno para poder cobrir o gasto desse terreno, assim que tudo isso já falamos, ele e eu disse, pois fale com os irmãos e fale isso que eu estou de acordo nisso. Se por acaso quando estivermos lá, pois podemos falar um pouquinho também ali, mas já até que eu chego lá, já podemos começar para ir aportando e ajudando para em breve tê-lo quitado. Ele já tem uma parte já, ou seja, já tem a maioria e deram o passo já. E resta pouco, assim que... Mas esse pouco necessitamos a ajuda do povo ali, em Santiago e demais lugares ou congregações próximas que também têm a oportunidade de ajudar para quitar esse terreno e assim poder ter os documentos e papéis em dia em tudo isso. E também isso deve ser feito em cada lugar, não necessariamente grande, mas o pequeno, que tiver os papéis em dia, todos os registros e tudo em dia. E quanto a terrenos grandes e auditórios grandes, pois já os que estão, pois ajudar a esses que estão para ampliar, já quer seja ampliá-los ou comprar um terreno ao lado, mas especifico que são lugares que já foram vistos, que estão estabelecidos, vem? Tudo, ele escreveu ali que a terceira etapa era algo que estava estabelecido, pois estamos estabelecendo já.
até os próprios auditórios, e não se deve sentir mal o pastor ou alguma congregação que não é você quem tem esse lugar. Esse lugar é de todos, porque todos vamos a esse lugar e todos temos o companheirismo uns com os outros ao redor da palavra. Não tem que ver de quem é, porque tudo é de Deus. Os ministérios são de Deus, imaginem. Tudo é de Deus, o mundo, a terra, a sua plenitude. Portanto, o melhor, somos administradores e todos unidos em harmonia, desfrutamos desse auditório grande que Deus proviu a esse pastor, e os pastores pois vão ali e se unem para estar braço a braço com ele, e a congregação desse pastor para estar junto com esse pastor desse lugar. Falamos essas coisinhas assim, abertas, ou seja, assim, sem ter esse ciúme religioso, ciúme de ministérios, mas não ficamos ciumentos por esse ministro. Melhor, pedimos a Deus que ajude a esses pastores que têm esses lugares e os apoiamos em oração e em aporte também. Mas recordem, não se coloquem a buscar terrenos e comprometer a congregação. Se você tem um lugar pequeno e está sendo de bênção para essa congregação, pois continue aí se reunindo. Continue tendo as atividades aí, e quando tiver uma atividade grande nesse país, pois todos nos movemos a esse lugar grande. Que é o que ele estava dizendo aqui. Pelo menos diz ter. Diz e também um lugar ou edifício onde possam se reunir quantidades grandes de pessoas, com um que tiver em cada país, pode se resolver para atividades grandes, vem? Assim que nos focamos em um, e assim todo esforço o fazemos nesse um e avançamos, mas se cada um está pelo seu lado buscando e comprometendo-se com a congregação a esse terreno para fazer um lugar grande, pois não colocamos ou não temos o esforço mútuo para pelo menos um terminá-lo bem. Se um não podemos terminar bem, como vamos tratar de fazer mais? Vamos ir terminando os que já estão. Ou como este de Patrício, que foi dada essa oportunidade nesses dias, eu disse, vamos agarrá-lo, vamos aproveitar e quitá-lo, para que assim já temos já toda essa área aí e já anexamos ali esse terreno que nos faz falta, que é necessário para estacionamento e tudo o que for necessário nesse lugar. Bom? Eram umas palavrinhas para lá, a reunião que tem o nosso irmão Patrício, mas creio que podemos colocar essa palavra também para todos os irmãos e compartilhar com os irmãos essa bênção que tem ali Patrício, desta ampliação. Vejam, lá também está o Cauano, lá em Concepción com o nosso irmão José Hernandes também. Deus lhe deu também um salão e agora me mandou um vídeo que está ampliando e ampliou o terreno, o auditório, já colocou as vigas, colocou as chapas, está fazendo até mezanino. Vem? Um que já está pronto. Está fazendo agora, que cabe o dobro ou o triplo do que tinham ali. E também vamos estar lá, na data já dada, um domingo pela manhã estaremos lá com o nosso irmão José Hernandes, vem? Ou seja, e já teríamos um nessa área lá, teremos esse outro aqui em Santiago, e assim nos diferentes países. Temos auditórios assim grandes, porque o que foi mostrado nessa visão que o reverendo William Branham esteve vendo é que era algo grande. Que até diz nosso irmão William, que todos os lugares serão pequenos. E como eu disse, vejam, se você tem um lugar pequeno e até agora está bem, o importante é estão escutando a palavra, o ensinamento sobre carpa, a conexão com a carpa, que é o que foi dito que fosse feito. E você diz, mas aqui no meu lugar, não tem um lugar grande, mas há terreno, podemos comprar terreno. Veja, não se preocupe, porque você tem, nesse lugar seguramente tem estádios e tem
quadras sob teto grandíssimos que será seguramente pelo governo dado até de grátis nesse tempo, porque não haverá seguramente tempo para jogar ou equipes de futebol para vir aos países para jogar ou de outro tipo de jogo, de esporte. Seguramente será um tempo difícil que o menos que fariam o mundo e os países se colocar um campeonato, porque não haveria tempo para isso. Ou seja, que estaria nesse tempo os auditórios e estádios e tudo isso obsoletos. Isso já não vai servir ao reino dos gentios, mas ao reino messiânico, nessa etapa final, sim. Aí seria de utilidade total. Vê? E já estão feitos. E como eu já disse, capaz que nesse lugar, quem teve um auditório pequenininho, seguramente nesse tempo, será quem tem o maior auditório desse país. Vê? Porque o governo lhe cedeu, porque viu que nesse auditório de 30 ou 20 pessoas, ou 30 pessoas, ou 40, 50 pessoas, se estava havendo uma manifestação gloriosa do poder de Deus e já começaram a chegar gente e não cabiam, já estavam pelas ruas, e onde? Um lugarzinho pequeno e tanta gente reunida, amontoada aí. E onde estão conectados? Ah, estão conectados com a carpa, com a tenda. E o que está acontecendo ali? Veja, o que está acontecendo lá também está acontecendo aqui. Mas como é isso? Mas o que vocês necessitam é um salão maior. Veja, nós temos um estádio que está ali. Não usamos em tanto tempo. Aconteceu certas coisas que nem sequer olharam. Está obsoleto. Eu posso conseguir o estádio. Vamos todos para lá, para lá. Ali tem banheiro e tem tudo. Vamos para lá. E o próprio governo pode se colocar à disposição. E esse pastor, essa congregaçãozinha, encontrar graça aos olhos do governo. Vem? Tem que a pessoa olhar as coisas dessa maneira. E Deus lhe abriria e Ele abrirá todo o caminho, porque todos os que estiverem conectados com a grande carpa catedral são os que estarão vendo essa manifestação. Tem um extrato que depois o lemos, onde ele dizia que os que estiverem conectados com a carpa, com a grande carpa catedral, esses salões também se encherão. Portanto, se você não está conectado lá, não espere que te venham pessoas para ter essa manifestação em seu lugar. O melhor é para aqueles que estão conectados e seguiram as instruções que esse poderoso arcanjo nos deixou de estar conectados com a grande carpa catedral. Essas congregações, sim, terão a manifestação da terceira etapa neles. E esse ministério desse ministro seria coroado ao final, porque seguiu as instruções do Dr. William Souto Santiago, esse poderoso arcanjo, vem? Ou seja, quando você segue as leis divinas, tudo lhe sairá bem. Bom, que Deus abençoe a todos e os guarde. E em frente aí, Patrício, com a reunião que estás tendo, e podemos colocar essas palavras também aos irmãos hoje para que escutem. E assim, também todos saibam esses detalhezinhos que demos nessas palavras, que era para mandar essas palavras para Santiago do Chile, mas agora podemos compartilhá-la com todos os irmãos. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. Hoje, sábado 11 de outubro deste ano 2025.